Olá, meus irmãos, meus amigos, mais uma vez juntos aqui para uma aula sobre o livro de Salmos, né? Estamos já no Salmo de número 45 e hoje nós vamos ver uma exaltação ao Rei. É um salmo um pouco diferente, né? Ele não faz uma petição, nem um elogio, nem é um salmo de adoração diretamente à pessoa do nosso Deus, né? Assim diretamente, mas ele faz atribuição de o entusiasmo do poeta ao descrever uma cena de um casamento. É isso que nós vamos ver hoje. O Salmo 45 trata-se de uma homenagem ao casamento real. Nós não temos, assim, com exatidão, a qual casamento propriamente se refere, né? Claro, é óbvio, entre os estudiosos, que trata-se realmente de um poema atribuído a uma data de um rei, de um casamento de um rei, mas nós não conseguimos especificar de fato que rei é esse. Há estudiosos que atribuem a este salmo o casamento real de Acabe, né, quando ele casou com Jezabel, porque ela é uma rainha, né, uma noiva que vinha de um reino diferente, não era uma pessoa dentro de Israel, e esse casamento se dá realmente entre um rei de Israel e uma noiva estrangeira. Então há a possibilidade que seja essa data, mas também pensam que pode ser Jeroboão, o próprio Salomão também pode ser atribuído este salmo. Então nós vamos fazer uma oração agora, pedindo a direção de Deus para essa aula, e em seguida já faremos a leitura e vamos comentando conforme formos lendo, tá bom? Vamos orar. Paizinho, nós te louvamos, nós adoramos o teu santo nome, nós atribuímos a ti, ó Pai, todo louvor, toda glória. O Senhor é o nosso Rei, Pai. O Senhor é quem de fato governa sobre as nossas vidas, e nós declaramos aqui neste domingo a nossa confiança, Pai, no teu governo sobre nós. Nós queremos, ó Pai, descansar no teu poder. Nós queremos, ó Senhor Deus, num momento de aflição, num momento de angústia, como é este momento que estamos vivendo, privados, ó Pai, da maioria das coisas que precisamos e gostamos de fazer, confiar que o Senhor tem um propósito, ó Deus, durante essa quarentena e pedir que o Senhor realize o teu propósito em nós, Pai. Nos ajude hoje, ó Deus, ao lermos essa linda poesia, Pai, do Salmo 45, a nos animarmos, Pai, a nos alegrarmos, ó Deus, com a tua presença nas nossas vidas. Obrigado, Deus. Fica conosco, Senhor. Nos ajude, ó Pai, nos instrua, Senhor. É o que nós te pedimos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Nós vamos para a leitura então. Então nós já vamos perceber aqui logo no primeiro versículo o entusiasmo com que o poeta, que possivelmente fazia parte da corte real, como um escrivão ali, como alguém que tinha a possibilidade de testemunhar os acontecimentos e relatá-los, né? Sabemos que esse salmo faz parte da coleção dos salmos, que a quem são atribuídos a autoria deles aos descendentes de Coré. Então, do Salmo 42 ao Salmo 49, nós teremos essa coleção que é atribuída aos filhos de Coré. E aqui o Salmo 45 é mais um salmo atribuído à família, aos descendentes de Coré. Então, olha a empolgação com quem escreve o poeta, né? Versículo 1. Com o coração transbordando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei. Então nós vemos aqui que de fato o poema ele é direcionado a uma pessoa, né, ao rei que estava sendo homenageado. Seja a minha língua como a pena de um escritor sábio. E dos seres humanos, o mais notável, derramou-se graça em teus lábios, visto que o Altíssimo te abençoou para sempre. Aqui nós vemos o poeta, né, relatando a autorização de Deus sobre aquele rei,
a bênção de Deus sobre aquele rei, naquele dia maravilhoso que celebrava a união entre um homem da nação de Israel e uma mulher vinda de uma outra nação, e a autorização de Deus sobre aquela circunstância, que Deus estava honrando aquele rei, né? Mantenha a espada à cintura, ó herói, cobre-se de esplendor e majestade. Aqui nós temos a atribuição ao rei a qualidade também de guerreiro, de um hábil guerreiro. Aqui é citado a cintura, né, tendo a espada ali depositada em sua bainha, em sua cintura, porque o rei, ele era o frente na batalha, ele era o estrategista, mas ele também ia à frente e lutava as guerras, né, que a nação de Israel tinha ali pela frente contra os seus inimigos. Não é como hoje, que os generais sentam atrás de uma mesa, eles arquitetam todas as estratégias, né? E os presidentes dos países também ficam atrás de uma mesa aguardando o resultado da luta dos seus soldados. Nessa época, o rei estava junto na batalha, né? Ele enfrentava de fato o inimigo. Aí versículo 4: Em tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça, que a tua mão direita realize feitos portentosos. Aqui ressaltando as qualidades do rei, as qualidades de um rei que Deus escolhia e o que Deus espera daqueles que lideram ao seu povo, né? Então aqui estava diante desse rei a misericórdia, a verdade e a justiça, que são atributos que devem ser levados em consideração por aqueles que estão à frente, né, que lideram nações, que lideram povos. E se a gente for trazer aqui para a nossa realidade, países, até igrejas, empresas, são qualidades que Deus espera que líderes tenham, né? Tuas flechas afiadas e certeiras atingem o coração dos inimigos do rei, e sob os teus pés caem as nações. Olha só, novamente o poeta lembrando na destreza que um rei tinha que ter para estar à frente do povo, né? Como ele tinha que ter a capacitação necessária. Não era qualquer um, é alguém que tinha que ter o treinamento, alguém que tinha que ser habilidoso, né, para que pudesse ser bem sucedido essa liderança sobre o povo. Nós sabemos que de fato quem governava era Deus, é Deus que mostrava os caminhos que o rei tinha que trilhar, e nós falamos três peças desse quebra-cabeça que formam a maneira como o rei de fato deveria governar, né? A justiça, a verdade e a misericórdia. Então o rei tinha que estar ali curvado diante de Deus para que fosse aplicado através dele a justiça, a verdade e a misericórdia de Deus. Mas Deus esperava que esse homem estivesse capacitado, treinado, até mesmo para que ele pudesse cumprir com esses pré-requisitos, né, que Deus espera que tenha um líder: misericórdia, verdade e justiça. Amas a justiça e abominas a impiedade, e por isso o Eterno teu Deus escolheu dentre todos os teus companheiros e ungiu-te com óleo de júbilo. Todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram. As filhas do rei te visitam prestando honras, e à tua direita se posta a noiva real, ornamentadas com joias e ouro puro de Ofir. O ouro de Ofir era considerado um ouro de muita boa qualidade, mesmo sem saber de fato exatamente onde ficava Ofir, mas o ouro de lá, nós encontramos diversas citações na palavra de Deus como ouro de muita qualidade. E aqui era como a noiva deste rei, essa estrangeira, ela estava adornada esperando este rei, que exalava um perfume maravilhoso, era um rei totalmente adequado, nomeado por Deus, ungido por Deus, que estava tendo ali a oportunidade de governar
além de Israel, mostrando a sua força, mostrando a direção de Deus sobre ele. Estava ali colocando uma noiva estrangeira, e assim essa noiva que vinha ornamentada de ouro, trazendo diversas honrarias ao rei, vindo de outra nação, mostrava o respeito que este rei aqui tinha das outras nações que conheciam a Israel. Então aqui é uma homenagem vinda de outros lugares, além da própria nação de Israel, que amava o seu rei. Continuando, escuta, ó filha, considera e inclina os teus ouvidos em atenção. Esquece o teu povo e a casa paterna. Aqui está convidando esta noiva a romper com aquilo que ela cria que era o mais importante para ela, que ela havia recebido de sua própria cultura local antes de se entregar a este matrimônio. É um convite para ela prestar muita atenção. Olha, tudo que você aprendeu até hoje foi importante para você, tem o seu valor, mas estamos pedindo para que você preste mais atenção agora no que nós vamos te falar, no que o rei vai te propor. A coisa mais importante da tua vida agora é caminhar de acordo com a vontade do rei. Assim encantará a tua beleza o rei, e sendo ele teu senhor, inclina-te em reverência perante ele. A ti, filha de Tiro, os poderosos cortejarão com seus presentes. Tá vendo? Mais uma atribuição a essa noiva, citando possivelmente o local de onde ela era, de Tiro. E antes mesmo de citar o local, o versículo 11 diz que o rei se encantará com a beleza se essa noiva se render ao rei, se ela prestar atenção naquilo que o rei quer que ela faça. Agora o que importa para ela não é mais a cultura local que ela sempre teve, onde ela cresceu e ouviu, e sim aquilo que o rei tem proposto para ela. Com trajes bordados com ouro é conduzida perante o rei. As virgens seu séquito a acompanharão. Aqui o cortejo, que as mulheres faziam durante o casamento, com regozijo e grande emoção, entrarão no palácio real. A noiva, os seus convidados, todos eles teriam ali acesso a esse cortejo, acesso à celebração deste casamento maravilhoso. Os teus filhos sucederão no trono dos teus pais, por toda a terra os tornarás príncipes. Por todas as gerações lembrarei o teu nome, e eternamente hão de louvar todas as nações. Queridos, a vontade de me antecipar durante a leitura para já falar em relação a aspectos messiânicos desse salmo é muito grande. É difícil até se controlar ao ler o salmo e não tocar logo no nome de Jesus. A tradição cristã adotou esse salmo como sendo um salmo comparando o relacionamento do rei Jesus com a sua noiva, que é a sua igreja. E eu não li, de fato, confesso, em nenhum comentário isso que eu vou falar agora, mas eu fui tocado, por essa possibilidade deste salmo ter realmente relação com aquilo que aconteceria através de Jesus, sobre o aspecto da noiva estrangeira, do aspecto do amor de Cristo ter sido compartilhado mesmo com aqueles espalhados por todo o mundo que não conheciam a história do Messias. Mais diretamente dizendo, que não são judeus, que não faziam parte dessa expectativa que os judeus no Antigo Testamento tinham, que um dia o Senhor Deus, Yahvé, traria ao nosso mundo o seu Messias, que governaria com cetro de justiça, que jamais seria tirado dele esse cetro, esse poder de governar. Então nós estamos aqui diante de uma possibilidade de nós, ocidentais, e outras pessoas espalhadas pelo mundo que não conheciam a história de Israel, que não somos judeus, também o privilégio de nos juntarmos a Deus através do noivo, do Messias que Ele enviou, sendo nós uma noiva estrangeira, atribuindo agora louvor a Deus, nos derramando em adoração a Deus por fazermos parte do povo de Deus,
que foi colocado diante de Deus através de Jesus Cristo. E agora Jesus, ele é o noivo de toda a igreja espalhada pelo mundo, sendo essa igreja de origem judaica, de pessoas que se converteram ao ouvir falar de Cristo, ao estudar a palavra de Deus e perceber que o Messias era Jesus, porque de fato a maioria dos judeus não entenderam assim, esperam um Messias até hoje. Mas nós que compreendemos Jesus como sendo o Messias que havia de ser enviado, nós compreendemos que Jesus de fato é o noivo, a qual a igreja aguarda ansiosa a possibilidade de se ajuntar a ele nos céus, tendo um casamento eterno que jamais vai acabar. Esse salmo cita o primeiro capítulo de Hebreus, falando em relação que do autor de Hebreus, né, ele diz, cita na verdade, o autor de Hebreus cita na verdade esses versículos que nós encontramos aqui, o versículo 7. Amas a justiça e abominas a impiedade, por isso o Eterno teu Deus escolheu-te dentre todos os teus companheiros e ungiu-te com óleo de júbilo. Aqui nós encontramos em Hebreus 1:8, se não me falha a memória. Depois vocês podem olhar aí na Bíblia de vocês e verem. Essa autorização de Deus, a unção de Deus era a autorização de Deus para que utensílios fossem usados no templo para adoração, como para reis exercerem as suas funções de reis no Antigo Testamento, como para profetas exercerem as suas funções de profeta. Então a capacitação, a unção, ela é de fato a autorização de Deus. Então a unção do Messias, Jesus, que nós encontramos lá em Hebreus capítulo 1, isso nos mostra que de fato Jesus é aquele a quem Deus autorizou para que viesse à terra, para que nos mostrasse como é o modus operandi do reino de Deus através da vida de Cristo, como ele realizou seus milagres, como ele se relacionou com pecadores, como ele amou as pessoas e como esse amor o levou até a morte e morte de cruz. E essa obediência do ungido ao Eterno, a Deus, né? O seu ungido, Cristo Jesus, que também é Deus, faz parte ali da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Essa obediência a Deus que levou Jesus à morte é o que nos traz o convite para participarmos dessa união que sempre existiu dentro da Trindade, a união do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos uma noiva estrangeira sendo convidada a participar dessa beleza da existência eterna, a qual nós nem conseguimos entender. Nós aguardamos, ansiamos com fé, com esperança, um dia que nós estaremos com o Senhor Jesus nos céus, mas é uma família eterna, a qual nós, quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus como sendo de fato algo que nós precisamos, porque nós nos identificamos como pecadores, nós somos convidados através desse sacrifício de Jesus a confiar na atitude do Rei de se entregar por nós. Para agora aplicarmos a misericórdia de Deus, porque Deus teve misericórdia, foi misericordioso conosco, ao se compadecer de nossa situação, de sermos distante dele, e ele ter a solução para nós. Porque Deus, ele é santo e o pecado não podia ficar sem punição. E por nos amar, e por amor ao seu próprio nome também, e principalmente ao nome santo, o nome daquele que sempre existiu, ele foi justo e puniu o pecado de uma vez por todas. Então, quando Jesus morreu na cruz, nós encontramos a misericórdia de Deus, que se compadeceu de nós, porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos consumidos, pois ele é santo, ele aniquilaria completamente o ser humano que não tem condições de ser santo igual a ele. Mas ele teve misericórdia. Então Jesus ali tinha a misericórdia de Deus quando ele foi para a cruz. Mas também Jesus teve a justiça.
Porque o ato de Jesus na cruz, ele é um ato jurídico. Ele pagou a dívida que o ser humano tinha com Deus por causa do pecado. Deus não aceita o pecado, Deus puniu a humanidade para distanciamento dele, porque a humanidade toda pecou. Ninguém diante de Deus tem condições de se justificar. Nós precisamos de Jesus para isso. E a forma de Deus aceitar a nós novamente foi através da punição que Jesus sofreu na cruz para o perdão dos nossos pecados. É um ato jurídico. É a justiça de Deus sendo imputada a nós. Fomos declarados sem culpa, declarados santos diante de Deus, na verdade santificados pelo sacrifício de Jesus. Hoje, Jesus, ele é o nosso Senhor, porque ele nos comprou com esse sacrifício quando ele nos justificou diante de Deus. E a justiça de Deus nos considerou inocentes dos pecados que nós éramos culpados e considerou Jesus culpado dos pecados que ele nunca cometeu, porque ele levou sobre si as nossas dores e as nossas culpas. É lindo quando você se compara à noiva que foi atraída ao altar para consumar o casamento com o noivo através de um sacrifício de amor. Você que é noiva, ou se você ainda não tinha parado para pensar nisso, a maneira de Jesus te conquistar, trazer você para este encontro, é o próprio sacrifício que realizou por você. Então nós já falamos da misericórdia, nós já falamos da justiça, e agora Jesus tem a verdade, porque ele é a verdade. Ele é o início de todas as coisas. Através de Jesus, tudo se fez. A Bíblia relata no Evangelho de João, logo no primeiro capítulo, que sem Jesus nada do que existe teria sido feito. Ele sim é o Criador de todas as coisas, ele é a verdade a qual nós devemos seguir. E hoje, irmãos, amigos, nós que fomos alcançados por Jesus, nós temos que ter essa característica que Deus cobrava daqueles que reinavam, daqueles que governavam, daqueles que profetizavam. Isso estava em Cristo, ele tinha essa autorização, ele tinha autoridade para falar o que falava, foi Deus que ungiu. E tem que refletir em nós a justiça, a misericórdia e a verdade. Nós temos que nos afastar da mentira. Nós não podemos ter preguiça de pensar, de investigar as coisas que nos falam, que nos mostram. A mentira constrói um patrimônio demoníaco, um castelo de areia, um castelo de cartas que, ao tirar alguma, aquilo desmorona tudo. Nós devemos confiar na obra expiatória de Jesus. Não devemos confiar na nossa própria justiça. Não devemos nos achar melhor do que ninguém, sim, sermos misericordiosos e servir as pessoas. Mas temos que estar fundamentado a nossa esperança principal em Cristo Jesus. Nós temos que crer na verdade. E a verdade é Jesus. Um Jesus misericordioso, um Jesus justo e um Jesus verdadeiro. Crer em Jesus. Há muita caricatura do que é Jesus. Se você tirar uma das características de Cristo, não é mais Jesus. Ele é completo, ele é verdadeiro, o homem é pecador. A nossa adoração é a Cristo, a homem algum, a pastor nenhum, a nenhum líder religioso, a nenhum governante, nada. É Cristo a quem nós devemos adorar. A se apegar nele, porque nós vamos identificar falhas em nós, falhas em nosso caráter, no caráter de qualquer um. Se nós idolatrarmos ao ponto de não questionarmos mais as ações ruins das pessoas, nós estamos idolatrando as pessoas. Quando nós erramos, nós temos que nos arrepender, procurar em Jesus a resposta de como é o comportamento adequado que deveríamos ter em qualquer circunstância das nossas vidas, assim como qualquer pessoa. Então nós não devemos nos cegar e adorar a ninguém, só o verdadeiro rei, que é Cristo. Porque no último versículo aqui, no versículo 17, diz Deus, através da boca do poeta, né, que aqui se fez profeta: por todas as gerações lembrarei teu nome, e eternamente hão de te louvar todas as nações. Esse governo, representado nesse dia de casamento, nessa festa de casamento,
Claro que não duraria para sempre, que aquele homem teria um limite de dias, aquele rei que se casava no dia que foi feito este salmo. Mas aqui o profeta, né, o poeta, um dos filhos de Coré, descendentes de Coré, diz que hão de te louvar todas as nações eternamente. De todos os povos, línguas e nações, haverão pessoas um dia diante de Jesus, atribuindo louvor, glória, honra ao Rei. Então, um entusiasmo aqui do poeta, relatando um dia de casamento, fazendo todas as atribuições que se tornaram rotineira quando um rei casava. Era rotineiro esse salmo ser lido no dia de um casamento de um rei, mas na verdade o único rei que vai governar para todos sempre, que em breve, e quando eu falo em breve eu não tenho noção de tempo, porque que é 1000 anos para Deus? A contagem do tempo para Deus é muito diferente. Deus, ele está além do tempo, ele está fora do nosso tempo. Deus criou o nosso tempo para que nós pudéssemos existir como seres humanos. Deus criou o nosso tempo, mas ele é o Senhor desse tempo que ele criou. Então o tempo para Deus é muito relativo. Então em breve o nosso rei virá com esse governo justo, esse governo misericordioso e esse governo verdadeiro. E é por isso que todas as nações o adorarão eternamente, porque ele é digno. Eu confesso que me entusiasmo ao ler um salmo que retrata uma data específica, numa época específica, para uma data específica, um casamento, né? Uma celebração específica, mas que fala tão fortemente ao meu coração quanto a relação do Rei Jesus e a sua noiva, que é a igreja. É lindo isso. É nele que eu confio, é ele que eu espero, é ele que é o meu medidor. É nele que eu me inspiro para ver o que é justo, o que é verdadeiro, o que é misericordioso. É na pessoa de Cristo. Fica aqui o meu incentivo a todos que estão acompanhando esse vídeo, para que olhem para Jesus, para que percebam Jesus, para que creiam em Jesus. Vejam como Jesus é amável, como ele é justo, como ele faz e fez de tudo para que as pessoas fossem até Deus através do convite gentil que ele realizou através da cruz. Nós somos os estrangeiros, convidados a participar dessa festa. Nós somos convidados e este convite veio através de um ato de amor, o maior amor de todos, que foi o sacrifício de Jesus na cruz. Eu convido a você a crer em Cristo. Mesmo que você já seja um cristão, que você já pertença a alguma igreja, creia em Cristo. Olhe para Jesus, para as atitudes de Jesus. Perceba o amor de Jesus, como você deve tratar as pessoas, como você deve tratar sua família, como você deve tratar sua esposa. Olha para Jesus, veja a misericórdia de Jesus, a verdade de Jesus, a justiça de Jesus. Vamos olhar para Jesus, vamos amar a Jesus, porque ele nos amou, morrendo por cada um de nós, nos convidando a participarmos dessa festa. E o casamento será nos céus, entre nós que somos a noiva, e Jesus que é o nosso Rei. A Jesus toda a glória, hoje, ontem e eternamente. Amém.